Olá! Estamos iniciando neste momento a aula de ciências e vamos consagrar Nossa Senhora para que ela nos guie sempre. Colocando a mãozinha posta. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mensagem de hoje, que eu trago para vocês é essa. A atitude de compreender é de extrema importância para a saúde mental de todos os seres humanos. Então, vamos manter a nossa mente saudável, compreendendo os outros. Então, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar as páginas 221 a 231, com correções e continuação de explicações sobre o solo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês uma sequência de perguntas e respostas para vocês assimilarem mais a informação. Mas, primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui o solo, Um dos tipos de solo que nós estamos estudando, foi retirado ali da terra. Ó, aqui é a areia, Um dos tipos de solo, arenoso. E dando continuação à relação do solo com a água, tá certo? Então, preste bem atenção nas informações, que temos aqui o solo, Temos um agente da defesa civil que protege, que cuida desse solo de que a gente precisa. Erosão. O que é erosão? É o desgaste do solo e pode ser causada também pela chuva, certo? Curva de nível, cobertura vegetal, muro de arrimo e caneladas. O que é isso? Vou colocando aqui para mostrar a vocês a sequência, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha. Curva de nível, cobertura vegetal, muro de arrimo e caneladas. Podem reduzir a erosão, certo? Quais são os tipos de solo que nós estudamos? O solo arenoso, que eu acabei de mostrar para vocês, o argiloso e o mífero. Abaixo do solo, o que podemos encontrar? O que eu acabei de mostrar a vocês, que é a continuação do nosso estudo, é a água, tá certo? Abaixo do solo, nós encontramos a água de que precisamos para a nossa sobrevivência. O que pode acontecer com esse solo? Continuando aí as informações. E prestem atenção, tá? Assim, a água ela pode ser, ou seja, abaixo do solo encontramos água. E a água ela pode ser contaminada. Essa água que eu acabei de mostrar a vocês, ela é transparentezinha, mas será se ela está adequada para o nosso consumo? Será se eu posso beber dessa água? Porque ela pode estar contaminada. E quais são os cuidados que nós vamos ter com a água? É o saneamento básico, as redes de esgoto que devem ser feitas, na cidade grande usam muito as redes de esgotos, e as fossas que a gente estudou, que é a seca e a séptica. A que dá mais saúde ao nosso solo é a séptica, como vocês deram uma olhada na imagem, o solo, a fossa seca, ela vai direto para o solo. Aí está o perigo desta água estar contaminada, tá bom? Quais são as doenças infecciosas que podem ser causadas pela água contaminada? A dengue, cólera, gripe, a raiva, já ouviram falar? A malária, a AIDS, esses são alguns exemplos de doenças infecciosas, Por que elas são chamadas de infecciosas? Porque
Os causadores dela são os micro-organismos. Quem são esses micro-organismos? Fungos, bactérias, protozoários, tá certo? Então, quais são as doenças transmitidas pela água? O que nós podemos saber? A cólera, a esquistossomose é uma das doenças causadas pela água, porque tem uns protozoáriozinho que vai para o nosso organismo, tá bom? Então, pode causar essas doenças. Quais são as doenças que são causadas pelo mosquito que está na água, né? Ela não é na água, mas é o mosquito que vai estar lá na água que vai transmitir essa doença para o ser humano, que é a dengue, né? A febre amarela é uma delas, que é causada por mosquito e que está na água, tá bom, gente? E como devemos combater? O saneamento básico. A gente percebe aí que tudo está em torno de uma higiene, né? Se nós mantemos a higiene, né, do ambiente, nós temos saúde, né? A gente está se defendendo dessas doenças, tá bom? E como prevenir? Né? Como a gente vai se prevenir dessas doenças? Vamos ver lá? Lavar as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e após preparar os alimentos, manter em dia a carteira de vacinação. Vocês já tomaram a vacina? Olha, os cartões estão todos direitinho. Então, é isso. A informação de hoje com relação ao solo, né? Entrou aí o quê? Solo está relacionado com a água, tá certo? Só revisando, o solo, temos o agente de defesa, né? Temos a erosão, que é o desgaste do solo, e a chuva também ajuda. Temos a curva de nível, a cobertura das plantas, né, que protege o solo. O muro de arrimo e as caneladas, que podem reduzir esta erosão. Quais são os tipos de solo que nós vamos encontrar na natureza? O arenoso, o argiloso e o umífero, e que abaixo do solo nós encontramos água, né? E que esta água ela pode estar contaminada. Por quem? Né? Pelos micro-organismos. Quais são os cuidados? Saneamento básico, rede de esgoto e as fossas, que é a seca que a gente estudou e a séptica. Quais são as doenças infecciosas? Dengue, cólera, gripe, a raiva e a malária e a AIDS. São doenças que são causadores, os micro-organismos. Quais são as doenças transmitidas pela água? A cólera, a esquistossomose. Quais são as doenças causadas pelo mosquito que está lá na água? É a dengue, a febre amarela é uma delas. Como devemos combater? O saneamento básico, né? O cuidado, né, na higiene. Como prevenir? Lavar as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e após preparar os alimentos. Mantenha em dia a carteira de vacinação. Então, essa é a informação de hoje para nós passarmos para a correção, tá bom? Então, vamos lá. Na página 220, vocês viram essas duas crianças fazendo uma miniatura e que a gente ficou para fazer o relatório. Então, termine de escrever o relatório que começou a ser feito. Problema investigado: se os efeitos da erosão podem ser reduzidos em curva de nível. O que fizemos? Simularam duas miniaturas, uma delas com curva de nível. Essa é a resposta. O que observamos? A miniatura com curvas de nível sofre menos erosão. E o que concluímos? As curvas de nível são uma maneira de diminuir a erosão do solo. Esse seria o relatório, tá bom? Vamos para a sexta questão.
As crianças estão conversando sobre a atividade que acabaram de fazer. Associe cada fala com um dos termos abaixo. Então, iniciaria com a hipótese. Qual é a hipótese? É o primeiro balãozinho. Vou ler. De início, achávamos que as miniaturinhas com e sem curva de nível seriam afetadas da mesma forma pela água. E quando eles experimentaram, que é o segundo balãozinho, usando um regador, simulamos o efeito da chuva em duas miniaturinhas, uma com curva de nível e outra sem. E qual foi o resultado? Observamos que a chuva simulada afeta mais uma miniaturinha do que a outra. Então, vocês perceberam aí que a curva de nível ela é muito importante, certo? E com relação ao solo e o esgoto, né? Vamos fazer a correção da página 225. Primeira questão. Observe a fotografia e o esquema do corte do solo de diferentes áreas. Em cada imagem, ligue as legendas a camadas de solo correspondentes. Teve crianças que só fez a ligação dessa imagem. Mas se você perceber, são duas imagens com características diferentes. Então, você deveria passar pelos, né, os tipos de solo dessa e os tipos de solo dessa imagem. Quem esqueceu, por favor, pode fazer nesse momento, tá bom? Então, camada de argila nesse solo, né, esse aqui do meio. E a camada de argila também aqui mais, ó, alaranjada, tá bom? Camada arenosa, que é de areia, né? Está em cima. Ou seja, desculpa, está aqui embaixo, ó. A areia tá bem embaixo, soltinha, tá certo? E aqui do lado também, ó, está mais, né, sentido figurado. A camada rica em humus, que é a superfície da terra, rica, né, em nutrientes, onde saem as plantinhas, tá bom? Então, vamos para a segunda questão, que ajude a terminar o texto que um grupo de alunos está elaborando para descrever diferentes amostras de solo que observaram. Descrição da amostra do solo. O solo rico em humo que observamos na imagem 1 tem o seguinte aspecto, como resposta: coloração escura, encontra pedacinhos de plantas e pequenos seres vivos. Já um solo argiloso, que na imagem 3 é avermelhado, como resposta, se assemelha ao barro ou à argila. E o solo arenoso, que é a imagem 2, são grãos grandes, bem separados entre si. E é pobre em nutrientes, né? Certo? Então, a imagem 1, temos a imagem 2 e a imagem 3, tá certo? Então, continuando aí a correção. Página 226. Analise as imagens e converse com os colegas sobre as questões apresentadas abaixo. Depois preencha o quadro representando as questões. Então, temos aí a primeira pergunta com relação a essas duas imagens, tá certo? Então, onde estão sendo lançados os resíduos? A primeira imagem, no solo, e a segunda imagem, na água, como vocês colocaram. Que obras e instalações você sugere que sejam feitas, né? Tem as fossas sépticas, né? E a fossa seca, né? A fossa seca também pode ser transformada em fossa séptica. E a outra é a coleta de esgoto também, que pode ser feita e também uma fossa séptica como resposta. Quarta questão. Ajude a escrever o dicionário científico das crianças, explicando o que significa cada uma dessas palavrinhas abaixo. O que é esgoto? Toda a água que é usada em sua casa, né? Seja no banho, limpeza da casa, né? Lavar a louça, lavar a roupa, vai toda para o vaso sanitário, né? O esgoto. E a fossa é uma construção usada para o descarte de resíduos e esgotos, a séptica e a seca, né? Como a gente estudou, que ela não é muito boa para o solo. E o saneamento básico, como resposta,
Conjunto de serviços que garantem a saúde de uma população, né? Que é a preservação do ambiente e a coleta e o tratamento de esgoto. Saneamento básico é tudo sobre higiene, né? Do ambiente. Quinta questão na página 227, e último. Leia a reportagem, responda as questões feitas pelas crianças e reflita. O que pode ser feito para evitar que a população beba água contaminada? Então, assim, desta água não beberei. A gente usa sempre isso, né? Se a gente não tiver confiança se a água está saudável, a gente não toma, né? Se a água estiver limpa. Como a água de algumas fontes ficou contaminada pelos resíduos das fossas, né? O esgoto. O que existe na água contaminada que não conseguimos ver a olho nu? Coliformes fecais que podem contaminar a água, né? Fezes que podem estar na água. Então, com relação à água e à nossa saúde, a gente já fez aqui uma pequena, né, explicação, né, que a água é a nossa saúde, viu, gente? Que elas podem, se a água estiver contaminada, pode causar doenças. Logo vai a agenda das páginas que vocês irão fazer e vai ter uma questãozinha F, onde diz assim, ó, em uma folha avulsa, faça um cartaz. Vocês vão fazer um cartaz em folha de papel ofício, certo? Onde as meninas vão responder, fazer esse cartaz com relação à dengue e os meninos com relação à cólera, tá certo? Vocês vão postar no grupo que eu vou avaliar. Sempre que eu falar em avaliar, porque eu vou precisar dar uma notinha, tá certo? Já com relação ao segundo bimestre. Então é isso, né? Estamos estudando o solo, né? O que é o solo, os tipos de solos, cuidados com o solo, a relação do solo com a água, né? A água ela deve estar limpinha, né? Se a água estiver fossa perto, pode estar contaminada e vai causar doenças a gente, tá bom? Então, espero a compreensão de todos, que façam as tarefinhas, qualquer dúvida pergunte, estou aqui para responder vocês sempre que possível. Quando não respondo a vocês, eu dou uma olhadinha, né? Muitas vezes eu não respondo, mas eu estou sempre olhando, certo? As respostas. Então, agradeço e até a próxima aula. Tchau!